Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. E neste vídeo vamos dar início a uma série para estudar a função modular e o módulo de um número. Então, para iniciarmos, Souza, 2016, página 180, que é o livro referência que a gente usa para nossos estudos, ele faz a definição de módulo da seguinte forma: o valor absoluto ou módulo de um número real A, indicado aí o módulo ou valor absoluto está entre essas barrinhas, é dado pelo próprio número A se A é maior ou igual a zero, ou menos A se A é menor ou igual a zero. Em resumo, né? Se A é maior ou igual a zero, o módulo de A será A. Se A for menor ou igual a zero, o módulo de A será menos A. Aí eu trago até como exemplo aqui, ó, o 8, como ele é maior que zero, o módulo é ele mesmo. O menos 8, por ser um número menor que zero, o módulo dele será menos ele, para que o resultado fique positivo. Quando fizer o jogo de sinal aqui, vamos ter um número positivo. Então a intenção do módulo é sempre essa: permitir que a gente possa encontrar um valor positivo. Ele é muito usual para o cálculo de distâncias. Na física, a gente usa muito ele para o cálculo de distância, porque é o módulo ou valor absoluto de um número. Você tem o eixo de origem zero, né? A gente sabe que os números à direita do zero são positivos, mais 1, mais 2, mais 3, 4, 5, 6, e aí para o infinito. E à esquerda são negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, quando, digamos que uma pessoa está na origem e ela dá 4 passos no sentido à esquerda do ponto que ela está, nós não falamos que ela andou menos 4 passos, ou se ela andou 4 quilômetros, nós também não falamos que ela andou menos 4 quilômetros. Porque o conceito de distância é igual ao conceito absoluto de um valor. Então, neste caso, se ela andou à esquerda, então ela andou menos 4, eu tenho que colocar o menos 4 dentro de módulo, ou fazer menos 4, e fazer esse resultado ficar positivo. Então ela andou 4 quilômetros da mesma forma, só o sentido que era para a esquerda. E a mesma coisa, se eu disser o seguinte: essa pessoa saiu de 0, andou até o quilômetro 3 e depois retornou até o quilômetro menos 2. Qual é a distância que essa pessoa andou? Se a gente pegasse aqui, a gente ia falar, uma operação normal seria mais 3, como ela veio até aqui no mais 3, menos 2, que ela veio até no menos 2. Menos 2. Então o resultado de mais 3 menos 2 seria menos 1, o que é um erro. A pessoa não andou apenas menos 1 km. Na verdade, ela andou muito mais. Ela andou 3 km para cá e depois andou 3 km para lá, né? Então, a gente precisa considerar todo esse espaço. Neste caso, ela andou 3 km para a direita, depois andou 3 km para a esquerda, nesse sentido, e depois andou mais 2 km até aqui. Então, a soma disso tudo seria módulo de 3 km que ela andou primeiro, mais o módulo de 3 km que ela andou retornando, mais o módulo de 2 km que ela andou para a esquerda da origem. Então, o módulo de 3 será 3, mais o módulo de menos 3, nós já sabemos que será menos 3, que também vai dar 3, então será 3 positivo, mais o módulo de menos 2, que é 5. Então, no final das contas, ela andou 6 mais 5, 11 quilômetros, que é bem diferente do valor encontrado. Nós vamos aprofundar esses conceitos conforme a gente for estudando. Mas eu proponho aqui que a gente resolva alguns exercícios. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Efetuar uma operação com números em módulos. Nós temos aqui, ó, primeiro, eu tenho um módulo de 4 mais módulo de menos 2 mais módulo de 1. Bem semelhante ao que a gente já estava usando, né? Então, módulo de 4 é 4, mais ou menos, mais módulo de menos 2 é 2, mais módulo de 1 é 1. Então, 4 mais 2, 6 mais 1, 7. O resultado disso é 7. Vamos aqui para a segunda.
A segunda eu tenho, olha só, que é diferente agora. Vou fazer em outra cor. Nós temos um módulo aqui, mas aqui dentro nós temos menos 1 vezes menos 2. Aí o módulo fecha, vezes o módulo de menos 4 menos 1. O módulo também tem aquela propriedade dos parênteses. Quando eu tenho uma operação dentro do módulo, eu tenho que resolver primeiro a operação. Então, eu respeito aqui o sinal de módulo e faço menos 1 vezes menos 2 é 2. E aí, fecho o módulo. Vezes, abro o módulo, menos 4 menos 1 é menos 5. E aí, fecho o módulo. Agora eu vou fazer o produto dos dois módulos? Não. Agora, quando eu não tenho mais nenhuma operação, eu tenho que tirar o módulo desse número. Então, o valor absoluto do módulo de 2 é 2, vezes o módulo de menos 5, o valor absoluto é 5. Aí 2 vezes 5, 10. Então, o resultado aqui é 10. Bacana, né? Vamos para o exercício 3 aqui. Vou voltar ao azul. Exercício 3. O que nós temos agora? Nós temos módulo de menos 3, módulo de menos 3, mais, aí vem outro módulo, ó, de menos 2 mais 5, módulo. Esse módulo aqui é o externo. Então, eu tenho um módulo interno somado com menos 3. Então, primeiro eu vou resolver esse módulo interno. Vou repetir o externo, vai ficar menos 3 mais. Abro o módulo, menos 2 mais 5 é 3. Fecho o módulo, fecho o módulo. Agora, vou resolver tirar esse número do módulo. Vai ficar módulo de menos 3 mais o módulo de 3 é 3. Pronto. Eliminei o módulo interno. Fico só com o módulo externo. Então, menos 3 mais 3, módulo de 0. Que vai acabar resultando no próprio zero, né? Então, isso aqui não é novidade. Agora, vamos ver o último aqui, que é o nosso quarto exercício. O quarto diz o seguinte, menos módulo externo, aí módulo de 1 mais 2 módulos de 1. Então, vou colocar ele aqui, o quarto. Ele vai caber aqui, ó. Eu tenho menos, abro o módulo, aí dentro eu tenho o módulo de menos 1 mais o módulo de 2 mais 1. 2 mais 1 módulo. Então, vai ficar aqui, menos, abre o módulo, módulo de menos 1 é 1, mais 2 vezes 1, aqui estou fechado, 2 vezes 1, módulo de 3. Fecho o módulo externo. Abro novamente, menos 1 mais módulo de 3 é 3. Fecho. Agora é só fazer menos módulo 1 mais 3, 4. Então, vai ficar menos o módulo de 4 é menos 4. Agora sim ficou negativo, mas é porque o sinal negativo estava anterior ao módulo, né? Então, esse é um detalhe. Todo número ao sair do módulo ele vai ser sempre positivo, mas esse aqui, nesse caso, o sinal negativo estava antes. Vamos ver então esse outro tipo aqui, ó, que é muito interessante. Simplifica a expressão. Eu tenho a expressão x menos 3 mais x mais 2. Então, elas estão dentro de módulo. Então, qual é o resultado possível? Quanto dá esse resultado se o x for maior que 4? Ou se o x for menor que menos 5? Ou se o x estiver entre 0 e 1? Então, vamos primeiro verificar a condição de existência aqui. Eu vou chamar esse aqui de asterisco 1 e este aqui asterisco 2. Então, primeiro vamos resolver o asterisco 1. Qual é a condição de existência para x menos 3? Nós sabemos que ela resulta em duas. A primeira é x menos 3, se o resultado daqui, né, for, e qual é o resultado aqui? X menos 3 for maior ou igual a 0. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter que passar esse 3 para o outro lado, então vou ficar com x maior ou igual a 3. Esse menos 3 vai mudar para o lado de cá, porque eu vou ter que resolver essa expressão. Fica com x maior que 3. Então, se x for maior que 3, eu vou usar o resultado de x menos 3. E agora eu vou usar o resultado de menos x menos 3, que é a condição de existência, o menos a, se isso aqui, que é x menos 3, for menor que 0, né? Esse valor aqui dentro, voltando à expressão. Ele será a positivo se
o A for maior que zero, ele será positivo, uma vez que eu estou considerando o A aqui. Ó. Então, eu tenho essas duas condições. Um é A, se A é maior que zero, e a outra é menos A, se A é menor que zero. É o que eu estou fazendo aqui. Só que o meu A aqui é uma expressão, x menos 3. Então, isso aqui vai resultar em x menor que 3. Então, se o x for menor que 3, eu uso essa expressão. Se o x for maior ou igual a 3, eu uso essa expressão. Vamos pôr de azul essa segunda. Não vou pôr preto mesmo, só usei 2 asteriscos, né? Essa aqui, a expressão é x mais 2. Então, ela vai dividir nas mesmas duas condições. Primeira, ela será x mais 2 se o x mais 2 for maior ou igual a zero. Nesse caso, o 2 vai passar para cá se o x for maior ou igual a menos 2. Então, é uma condição a analisar para essa situação. E ela será menos x mais 2 se o x mais 2 for menor que zero. Ou seja, x for menor que menos 2. Pronto, já temos as duas condições de existência para cada uma das operações modulares. Agora eu vou analisar em que condição o meu x está. Então, primeiro, olha aí, o meu x é maior que 4, ok? Se o meu x é maior que 4, qual era a expressão? Eu tinha que a expressão seria x menos 3 mais x mais 2, correto? Essa é a expressão que eu tenho aqui. Então, o meu x é maior que 4. Então, vamos analisar o x menos 3 aqui, para esse módulo. O x maior que 4 se encaixa nessa primeira regra. Ó. Aqui diz que para todo valor onde o x for maior ou igual a 3, se aplica isso. Então, o meu módulo de x menos 3 vai sair como x menos 3 mesmo. Mais o módulo de x mais 2. O módulo de x mais 2 diz que será esse valor para todo x maior ou igual a menos 2. Como x maior que 4 está bem depois disso, então essa é a regra que satisfaz também. Então continua sendo x mais 2. Aí é só resolver essa expressão. X com x são 2x, menos 3 mais 2 são menos 1. Então essa é a fórmula simplificada desta operação quando o x for maior que 4. Agora eu vou botar um verde aqui e vamos para o segundo. Agora eu quero que o x seja menor que menos 5. Ok? O x vai ser menor que o menos 5. Então eu vou copiar novamente a expressão, é x mais 3 mais 2x, mais x mais 2. Vamos lá. X é menor que menos 5. Ele não se encaixa aqui. Aqui é só para valores de x maior ou igual a 3. Ele se encaixa nessa. Valores para x menor que 3. Menor, aqui o x é menor que menos 5, então vai ser menos 6, menos 7, se encaixa nessa regra. Então eu vou usar essa expressão. Menos x mais 3. Mais, aqui eu tenho o quê? X menor que menos 5 também vai se encaixar nessa segunda regra aqui, ó. O x mais 2, o módulo de x mais 2, ele vai colocar para fora quando o x substituir um valor, adotar um valor menor que esse menos 5, essa expressão, menos x mais 2, ok? Então vai ficar menos x, menos 3, mas com menos é menos x, menos 2. Então, menos 2x menos 5. Essa é a expressão que vai resultar desta operação quando o x assumir um valor menor que 5. E por último, vamos colocar aqui o terceiro. Qual será a expressão? Eu vou colocar de preto. Qual será a expressão quando o x estiver entre 0, menor que x, menor que 1? Então agora é o intervalo. X está aqui no meio, é um valor maior que 0 e menor que 1. A expressão é x mais 3 mais x menos 2. Eu acho que é x menos 3, né? Eu já copiei errado aqui, perdão. X menos 3. Deixa eu voltar aqui. X menos 3 mais x mais 2. Deixa eu voltar, conferir isso. Então, vai dar o quê? Olha,
um número entre 0 e 1. Neste caso, ele não se adapta aqui, ele não é maior ou igual a 3. Ele está nessa regra, que é menor que 3. Então, aqui vai ser menos x menos 3, certo? E mais aqui, o x, esse módulo de x mais 2. O módulo de x mais 2 é menor que 0. Então, tá aqui, ó, x entre 0 e 1 não se encaixa aqui, né, no menor que 2. Ele se encaixa aqui no maior igual a menos 2. Então, ele está nesse universo aqui. Então, eu pego aqui, no caso, x mais 2. Que é esse o valor que eu vou usar para operar. Então, eu vou ficar com menos x, menos 3, mais 3, né? Menos com menos mais x mais 2. Menos x corta com menos x, 3 mais 2 dá 5. Então, o resultado aqui é 5. Interessante, não é? Então, essas são uma operação modular. A gente vai estudar muito em equações modulares. E essas são operações básicas com módulo. Espero que você tenha compreendido. Assista o vídeo aí quantas vezes for necessário. E estamos aqui para tirar suas dúvidas. Te vejo na próxima aula. Valeu!